computador. Vamos lá. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto online de quarta-feira. Mais um aí para nossa, como eu diria, para nossa lista, né? Graças a Deus, Deus tem honrado grandemente os nossos cultos, mesmo sendo à distância no dia de quarta. Mas lembrando que nossos cultos continuam ainda presencial. Hoje eu quero fazer a leitura. Todos estão me escutando? Faz a mãozinha assim. Amém, glória a Deus. Hoje eu quero fazer a leitura, irmãos, no livro de Jeremias, capítulo 33, verso 3. Hoje eu estava de tarde vindo do trabalho para casa e me veio essa mensagem na cabeça. Então foi Deus que tocou, então vamos ler aqui. Clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Fica no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, que esse livro fica para a meditação de toda a igreja. Amém? Eu quero aqui iniciar com, com a oração de abertura, e em seguida ele vai dar uma palavrinha, como eu diria, uma saudação. O nosso evangelista Danilo. Pode ligar o microfone, varão. É com você. A paz do Senhor, amados, todo mundo bem? Graças a Amém. Deus. Me sinto também alegre, quero pedir desculpa ao nosso irmão Dinho. Eu estava resolvendo os negócios aqui, mas agora consegui, né? Nem tomei um banho, né? Mas graças a Deus estamos aqui. Queridos, vamos fazer uma oração nesta noite? Senhor Jesus Cristo, Pai que está nos céus, neste momento, Pai, te pedimos perdão pelos nossos pecados e pelas nossas falhas, Senhor. E pedimos que nesta noite o Senhor vá de encontro, nos abençoando a este culto que nós estamos fazendo. E todos aqueles, Senhor Jesus, que estiver ouvindo, Senhor amado, esta oração e até mesmo esta programação, nós queremos lhe pedir no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Abençoa de maneira grande e poderosa. Alguém que se encontra enfermo, se encontra doente, nós te pedimos nesta noite, Senhor, visita esta mulher ou este homem e faz uma obra milagrosa no meio deste lar, no meio deste relacionamento, deste casamento e desta família. Nós te pedimos nesta noite, hoje, Senhor querido, profetizamos que é noite de restituição. É noite, Senhor querido, onde nós tomamos posse da nossa vitória, quarta-feira, e queremos abençoar, como foi o nosso dia tão abençoado, também queremos abençoar esta noite e pedir mais uma vez, toma a primazia deste culto, desse trabalho, no nome de Jesus. Amém. É uma palavra, né, irmão Dilma? Isso aí, varão. Deixa Deus te usar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Confesso que hoje eu estava lendo um assunto que nós iremos falar na quinta-feira na escola bíblica, mas não quero aqui botar esse versículo, esse capítulo, mas eu quero deixar o que está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 7, que tem por título assim: o fim vem, o fim vem. Glória a Deus. O versículo 7 diz assim, do 7 primeiro: depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: é tu, ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel: o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti toda a tua abominações. E o versículo 4, para concretizar, diz: e não te poupará os meus olhos, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti o teu caminho, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor, que eu sou o Senhor. O versículo 5 diz: assim diz o Senhor Jeová, um mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem
despertou-se contra ti, e eis que vem a tua sentença, o habitante da terra, vem o tempo, chegado é o dia da tribulação, e não dá alegria sobre os montes. Louvado seja Deus. Eu quero só ficar por aqui nesta noite, mas dizer que esta palavra que a qual nos traz hoje uma lembrança, que todo mundo sabe que estamos vivendo, já vai completar, se não já completou, 2 anos de pandemia, e a qual muitos estão sofrendo, né? Pessoas que perderam algum membro da família, outras pessoas que estão passando por dificuldade, pessoas que estão com pessoas até mesmo doentes, sendo afetadas por esta enfermidade. Mas eu quero dizer nesta noite que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem o poder nas mãos de finalizar tudo isso. A Bíblia diz que não acontece se não for pela permissão. Hoje eu não quero entrar neste assunto, mas eu quero só deixar um lembrete para a igreja. O fim vem e temos que estar preparados porque o arrebatamento está às portas. E precisamos entender uma coisa. Jesus, ele vem buscar uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. E temos que estar a todo tempo atento, porque a Bíblia diz no livro das Revelações, dizendo que a vinda do Senhor Jesus, ou vamos dizer, o dia do arrebatamento será como ladrão. Nós não sabemos o dia que o ladrão vem roubar a nossa casa, porque se soubesse, nós colocaria vigia, nós colocaria segurança, chamaria a polícia para policiar a nossa casa. Então, a mesma coisa é a vinda eminente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos que acreditar-se uma coisa, nós cristãos, o próprio Jesus, ele escreveu, dizendo no livro do Evangelho de João 14, e disse, vou para o Pai. Não, primeiro ele diz, não turbe o vosso coração. Esta palavra não turbe o vosso coração, porque nós passaria por aflições, passaria por tempos difíceis. Aí ele diz, não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele foi preparar-vos lugar. Eu vou preparar lugar. E virei e vos buscarei, para onde eu estiver, vós estejais também. Então, uma certeza ele nos deu. Jesus, ele foi preparar lugar. A Bíblia diz que quando ele estava subindo, diz a Bíblia Sagrada, que chegou 2 anjos diante dos apóstolos e disse, varão Galileu, porque olhais com os olhos fritos a esse homem que está subindo. E ele disse, olha, da mesma forma que você vê o Filho do Homem subindo, da mesma forma descerá. Então, querido, esse dia nós aguardamos e temos a certeza que Jesus buscará a tua igreja. Como certo que a Bíblia diz que passarás os céus e a terra, mas a palavra dele não há de passar. Então, querido, quero deixar um lembrete para todos os irmãos, todo ouvinte, ou até mesmo aquele que vai ouvir depois, até mesmo pelo YouTube. Quero dizer, Jesus voltará para buscar a tua igreja. Temos que estar preparado a todo momento. Se você vai para o trabalho, esteja preparado. Se você vai para a igreja, esteja preparado. Se você está em casa, esteja preparado, porque qualquer hora a Bíblia diz que raiará nas nuvens o grande arrebatamento e buscará a tua igreja. Mais uma vez eu te digo, nós, a igreja, precisamos estar intacto, esperando a vinda do Messias, ou que seja, o grande arrebatamento. Que Deus em Cristo o abençoe, no nome de Jesus. Amém. Concedo a palavra à diaconisa Aline. Fica à vontade, minha irmã. Pai do Senhor, igreja. Amém. Uma boa noite da graça do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Eu quero deixar aqui uma palavra no livro de João 3:16. É uma palavra muito conhecida, né, ao qual, né, ele vem nos dizendo assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Vemos um relacionamento de pai para filho e vemos um relacionamento de um Deus tremendo e maravilhoso
que abriu mão do seu próprio filho, o seu único filho, porque quando ele vem falando de filho unigênito, quer dizer que é o primeiro, único, e por uma nação, né, por uma criação que ele fez. Então, você vê quão grande foi o amor de Deus para com as nossas vidas. Geralmente, quando se fala em Deus, as pessoas acabam dividindo, nós sabemos que é uma trindade santa, que tem Pai, Filho e Espírito Santo. E algumas pessoas têm na sua mente que Deus, ele é um Deus que mata, ele é um Deus justiceiro. Mas Deus também é amor, porque esta palavra vem falando que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou esta nação de tal maneira que deu o seu único filho. Qual de nós faria isso por uma nação ingrata? Né? Porque quando a gente vem vendo o histórico de Israel, nós vem vendo um povo que uma hora adorava a Deus e uma hora já não queria mais adorar a Deus, outra hora já se vendia por poucas coisas a outros deuses e idolatravam, e aquilo aborrecia o Senhor, aquilo aborrecia o nosso Deus. Então, nós vemos aí um amor que venceu muitas barreiras. Um amor que não se importou com o pecado que o homem cometeu, mas que se importava com o próprio homem. O Senhor vem nos falando que ele ama o pecador, mas ele não gosta do pecado, ele aborrece o pecado. Então, Deus não vê o meu pecado, Deus não vê a minha falha, mas ele vê a pessoa que ele trouxe ao mundo, a pessoa que ele deu o seu único filho para que estivesse hoje aqui. E que nós hoje possamos dar mais valor a esse amor que Deus nos deu. Porque sem o amor de Deus, nós não somos nada. Porque o amor tudo suporta, né? E nós vemos aí vem falando aí de Gálatas sobre o amor, quais são as barreiras que o amor ultrapassa. E nós não damos valor ao amor que Deus nos deu. E que nessa noite nós possamos dar mais valor e mais atenção a esse amor, que é grande e infinito com as nossas vidas. Amém? Muito obrigada, Dilma. Amém, amém. Glória a Deus, amém. Agora eu quero dar a oportunidade para o apóstolo Eduardo Otero, e logo em seguida o pastor Domingo se prepara, que é ele. Apóstolo Eduardo, pode ligar seu microfone. Graça e paz, povo abençoado. Amém. Tudo bem com ele? Cheguei quase da pouco correndo, telefone desligado, né? Aí tive que botar aqui para carregar para poder falar um pouquinho com vocês aí. Só agradecer a Deus, gratidão, né? Estive lá em Cabral agora, cheguei lá para acrescentar algo para a obra de Deus, né? E a gente sai com a resposta, graças a Deus, né, de vitória, porque a gente foi tratar algo, né, que a Bíblia diz que a gente tem que pregar o evangelho, mas foi advertido aos apóstolos que não deixasse de cuidar dos necessitados, né, de levar o pão, de fazer a obra social. Às vezes tem um versículo que o pessoal fala assim, a fé sem obra é morta, né? Eu não me enquadro muito com essas coisas, né? Porque a fé, ela não está muito envolvida de obra e fé, coisa completamente diferente, né? Mas todo aquele que é convertido em Jesus Cristo, ele sente o desejo de fazer a obra, né? Paulo diz assim que a gente tinha que ter o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, né? A gente vai ver que Jesus diz que quer olhar para o Pai, quer ver o Pai olhar para mim. E a vontade de Jesus era o quê? De cuidar dos doentes, dos necessitados, né? Multiplicar o pão. E Paulo, seja meu imitador como eu fui de Jesus. Então, os mesmos desejos que estavam no coração de Jesus estavam no coração dos apóstolos. E os mesmos desejos que estão no coração dos apóstolos têm que estar no nosso coração também no dia de hoje, que é tratados daqueles necessitados, né? E a gente vive momentos difíceis, como o evangelista estava falando agora aí, trazendo um texto escatológico, né? Falando das coisas, né, que estão acontecendo, que é bíblico. E a gente está vendo, mas só que a gente não pode deixar de cuidar dos necessitados, né? Há muita gente passando dificuldade, mas eu creio que Deus ele vai nos usar como ferramenta poderosa nessa terra para fazer diferença. Como usou, né, a igreja, né, a igreja primitiva, as primeiras igrejas, diz que quando o Senhor está no negócio, irmão, diz que a igreja que tinha mais necessidade até ajudou aqueles que tinham até mais recursos. Mas por quê? Porque a presença do Espírito Santo ele tem o poder de multiplicar. Quantos pão tem? Só estão em 2 pãozinhos. Daqui a pouco, pela fé, o pão vai se multiplicar, o peixe vai se multiplicar,
E Deus ele vai sempre suprir as nossas necessidades em glória, porque nele, né? Nele podemos todas as coisas, nele. Nele nós somos mais que vencedor, nele nós conseguimos multiplicar o pão, nele nós conseguimos chamar à existência as coisas que não existem como se elas existissem, né? Nele a gente consegue gerar uma energia, uma graça diferente, a graça galardoadora, a graça abençoadora, a graça, a paz que excede o entendimento em Jesus. A gente consegue olhar como Jesus olhava, né? Olhava para Pedro e dizia assim, Pedro, quando se converter, tu vai ser uma benção, Pedro. E Pedro já estava andando com Jesus há um bom tempo. Mas Jesus ele não estava vendo Pedro de hoje, né? Ele viu um Pedro lá dentro, porque a gente consegue julgar o homem de fora para dentro, né? Jesus não, Jesus ele molda o homem de dentro para fora, né? Às vezes a gente é maquiado, a gente é trabalhado de uma forma assim, que a gente vai se maquiando, a gente vai mudando. Mas Jesus ele não quer que a gente mude, ele quer nos transformar de glória em glória, né? Vou deixar só um versículo para a gente meditar, até dentro do que eu estou falando aqui, está em Hebreus 10, 14, que diz assim, 10, 14 de Hebreu, diz assim, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Ele diz que com um único sacrifício na cruz, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo, né? Aperfeiçoou o presente. Primeiro contato, o compromisso de Deus com o homem é de vivificação. Então, o primeiro encontro com o homem é de salvação. Ele aperfeiçoou. O que Jesus aperfeiçoou? Lá que aconteceu no paraíso, a alma que pecar certamente morrerá, né? Então, houve uma morte espiritual. Jesus é o espírito vivificante. Está lá em Efésios 2. E ele nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecados. Ele nos transportou do império das trevas para a sua linda e maravilhosa luz. Então, essa é a missão de Jesus, é o espírito vivificante. Ele participou da criação, disse, haja e ouve. Pela palavra foi criado todas as coisas. Por isso que ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem é a palavra que sai da boca de Deus? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a palavra de Deus é que vai nos vivificar, é essa palavra que vai despertar, né, esse espírito que morreu no paraíso pela desobediência. Agora, Jesus ele diz que com uma só oblação, em Hebreus 10, ele aperfeiçoou esse espírito, que agora somos um com ele, agora nós sentimos necessidade dele, agora o espírito acordou, foi vivificado, e ele quer comer o pão, porque a nossa carne, a nossa matéria precisa de arroz, feijão, mas o nosso espírito, ele precisa do pão, vai sendo podado. Aquele que não consegue perdoar, começa a perdoar. Aquele que não conseguia amar, começa a amar. Aquele que tinha os seus defeitos, né, ia se tratando. E hoje eu estava numa reunião com algumas lideranças, pessoas muito inteligentes, assistente social, pessoas que têm o amor de Deus, têm a graça de Deus, e eu estava falando, irmão, eu também tenho coisas na minha vida que preciso ser tratado. Eu tive uma infância muito complicada, você está entendendo? A gente tem aquele pai que é separado da mãe, que batia na mãe, é a mãe que isso, o pai que aquilo, o filho drogado. Então, a gente passa por essa tribulação e a gente precisa ser tratado. E a gente não consegue. Mas a Bíblia diz que a causa de nós sermos consumidos é misericórdia. A gente precisa de santificação, porque sem a santificação ninguém verá a Deus, né? Eu já falei isso com vocês, não sei se você lembra, que o verá no grego não é que você vai morrer e não vai ver Deus. Porque se você está buscando a santificação, porque você já é salvo. Ninguém vai ser salvo buscando a santificação. Eu me santifiquei e fui salvo. Não, só busca a santificação quem já é salvo. Então, sem a santificação, ninguém verá o agir de Deus, o agiasmo, o contagiar de Deus, que é lindo na vida de quem é fiel. Diga comigo, fiel. Entendeu? Então, quem é fiel vai ver o agir de Deus. O que é o agir de Deus? É cura, é milagre, é prosperidade. Você vai ver as coisas de Deus, você vai provar das bênçãos, das maravilhas de Deus. Deus vai trazer recurso para você de onde não existe, situações que não existem, vai te colocar em situações e lugares que você nem percebe. Pelo agiasmo, se contagiar de Deus. Não é você que vai buscar a bênção, não. Assim, os sinais vão seguir todo aquele que crê. Mas isso é pela fé, isso é sobrenatural. Então, nós precisamos de santificação. A cada dia nós precisamos melhorar. A cada dia eu preciso melhorar. Mas eu tenho um compromisso, eu falo, Deus, eu não mereço, eu não sou digno, assim, tu merecendo ou não, cara, eu vou usar você, eu vou te podando, vou te batendo, vou te cuidando, e você vai indo para você não se submeter. Você vai ver o apóstolo Paulo, um doutor, um mestre, um cara cheio de gabarito,
E aí vai o terceiro céu, vê coisas inefáveis, Deus revela coisas a ele que ele fica deslumbrado, vocês não estão nem preparados para saber. Aí, de repente, ele olha para ele e vê um espinho na carne dele, e fala assim, Senhor, mas como é que eu vou pregar o evangelho, Senhor? Eu fui o terceiro céu, sou um cara letrado, e isso aqui na minha... Isso esse espinho aqui, ele diz, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso é para você não se soberbecer, você se achar melhor do que os outros apóstolos, você não achar que foi o céu, porque foi ser isso, foi aquilo. Isso aí você vai arrastar. E vai indo no caminho, que no caminho eu vou te abençoando e vou te dando graça. Amém? Que a gente possa caminhar, né? Como eu falei, Deus ele não quer saber o que você fez de ruim, Deus quer saber o que você fez de bom. Para quando ele te botar na balança, né? Ele vai procurar saber qual lado que vai pesar mais. Entendeu? Então, procure fazer coisas boas, procure acertar. Eu tenho coisas que a gente não consegue, irmão. Tem traumas, tem sequela da vida da gente que a gente não consegue. Mas se ele te achar no caminho, buscando acertar, ele tem poder para te acertar. O leproso não tinha como se curar. Ele disse, me digas o que tu queres. Ele disse, eu quero ser limpo. Então, seja limpo. O que eu quero? Eu quero enxergar. Então, enxergue, entendeu? O que você quer nessa noite? Aquele que tem poder de tirar a lepra, de tirar a impis, tirar a cegueira, está no nosso meio, amém? Que ele possa nos dar graça, obrigado. Desculpa, Dinho, se eu estendi um pouco, mas Deus continua abençoando. Graça e paz, continuo amando vocês e orando por vocês na madrugada. Deus abençoe. Amém, Dinho, continua. amém, apóstolo. Deus abençoe o senhor. O pastor Domingos se encontra aí? Pastor Domingos? Eu tô vendo o senhor aqui, mas eu não tô vendo o senhor aparecer. Bom, enquanto o pastor Domingos aparece, a gente dá a oportunidade para outra pessoa. Vamos lá. A nossa irmã Graça está com oportunidade neste momento. Pedir para ativar o seu microfone. Isto. Paz, graça e Amém. paz a todos, amém? Amém. Então, na quarta-feira passada, a gente era horrível, eu não consegui, né? Mas eu assisti, amém, irmãos? Eu irei ler aqui em Aleluia. Eu irei falar um pouco dos Salmos, né? Salmo 20, o salmista Davi deixou para nós. E eu quero orar. Amém? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deitar-nos faz em verdes pasto, guia-me mansamente, águas tranquilas, alma, guia a justiça por o amor do teu nome. Ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum, porque o Senhor está conosco, a tua vara e teu cajado nos consola. Prepara uma mesa perante nós, na presença dos nossos inimigos, unge a nossa cabeça com óleo, nosso cálice a misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas e habitarei na do Senhor, que é a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, mas graças a Deus que nos dá a vitória é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. O irmão José Messias chegou, né? Oi. O irmão José Messias chegou, não chegou? A nossa filha foi pegar ele lá em Potiraguá, que Amém. ia ter Potiraguá. E Graziela acabou de sair daqui para ir pegar ele lá. Amém, amém, amém. Tá bom, valeu, tchau. Nesse exato momento, a nossa pastora está com oportunidade para expressar o amor de Deus. Pastora Leonice. Liga o microfone, pastora. Aí. Graça e paz. Era assim, né? Já vi o Senhor falando conosco na palavra. Gostaria de deixar, louvado seja o nome do Senhor, o Salmo 91, 7. Salmo 91, 7 disse assim, o Senhor disse para mim, para ti nessa noite, que 1000 caem ao nosso lado
e 10.000 caem à nossa direita. Nós não temos que ter medo, porque o Senhor, Ele é a nossa proteção. Salmo de Davi, né? É o salmo da proteção, um salmo que fala em livramento, habitação, do Senhor nas nossas vidas. E que a igreja seja essa igreja corajosa sempre, está sempre fazendo ao próximo, porque eu tenho assim observado no nosso ministério, onde nós congrega, existe muitos cristãos verdadeiros ali dentro, corajosos. Eu tenho assim observado que os cristãos de onde nós congrega, né, nossos irmãos em Cristo Jesus, são as ovelhas, né, do Senhor Jesus, as ovelhas do pastor Afonso, que o Senhor confiou o rebanho. Eu tenho assim observado o quanto tem o amor verdadeiramente, o incondicional que está escrito na palavra. Eu tenho assim, eu sou muito observadora nas coisas de Deus, na obra de Deus, e eu tenho assim muito agradecido ao Senhor pela vida de cada um de vocês, e tenho observado a vida de vocês diante de Deus, porque sei que a obra não é feita para nós mesmos, nem mesmo para o homem, ou os ministros, ou os pastores, mas sei que a obra é feita para o Senhor Jesus, e eu tenho visto verdadeiramente esse amor nesse rebanho, na vida dos diáconos, dirigente, na vida de pessoas que ali eu tenho observado que nem diácono é ainda, na vida de pessoas ali dentro que é evangelista, diaconisa, eu tenho visto verdadeiramente o amor incondicional, o amor verdadeiro na vida desta igreja, porque o Senhor tem derramado verdadeiramente esse amor, porque vocês têm deixado, vocês têm obedecido, lutado para obedecer, lutado contra a carne, lutado, porque a palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue, é contra as potestades das trevas. Eu tenho observado a luta de vocês contra as potestades das trevas para obedecer à vontade do Senhor. E assim eu fico assim a observar a coragem também de vocês. Muitos têm chegado muito cedo na igreja, têm dado primazia ao Senhor de chegar cedo nos cultos. Eu tenho observado tudo, só que eu sou daquele tipo que observo e fico calada. Louvado seja o nome do Senhor, só agradecendo a Deus. Eu quero assim pedir ao Senhor neste momento uma rápida oração a cada dia, que Deus venha assim a perseverar na vida de vocês constantemente, que vocês venham assim, ser valente mesmo, como disse na palavra, valente e corajosos, que nada venha fazer vocês desistir nem olhar para trás. Eu tenho observado no nosso ministério, ali no meio dos evangelhos, dos irmãos em Cristo Jesus, que os irmãos não têm assim nem questionado como adorar, como servir o Senhor ali. Louvado seja Deus. Os irmãos têm lutado mesmo, os irmãos têm sido verdadeiros em Cristo Jesus. Eu não sei porque o Espírito Santo de Deus me impulsiona neste momento a falar desta forma. E quando cada passo que você dá para fazer para o Senhor, para a obra, mais o Senhor vai trabalhar na tua vida, mais o Senhor vai te protegendo, mais o Senhor vai derrubando 1.000 ao seu lado, mais o Senhor vai derrubando 10.000 à tua direita, e aí tu só vai chegando, tu só vai subindo, porque o projeto de Deus na minha e na sua vida é perseverar. Quando nós perseveramos, ciência, Deus, Ele se agrada, e Deus, Ele não abate aquele que persevera. Deus, Ele não para aquele que luta para prosseguir, para obedecer à vontade de Deus. E eu quero dizer que verdadeiramente vocês têm sido esse cristão do jeito que o Senhor requer. Vocês têm sido esse cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou falando entre todos que congregam junto conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Entre todos, de membro a ombreiros, louvado seja Deus. E que o Senhor venha assim abençoar a tua vida a cada dia. E que a cada dia Deus venha fazer você subir degrau que você nunca imaginou de subir. Porque vocês têm sido um povo verdadeiramente cristão, viu? Vocês têm sido um cristão verdadeiramente. Eu estou falando para aonde nós congregamos, para as pessoas
que temos ali as reuniões, apresentamos culto ao Senhor. Louvado seja Deus, viu? Em nome de Jesus, será assim, será dessa forma. Seja sempre corajoso, porque o Senhor não tem prazer com o covarde. O covarde é aquele que desiste e volta do caminho. O corajoso é aquele que procede, que segue, que não tenha medo das ações da... Louvado seja Deus, Altíssimo Deus e soberano. Senhor, digno de tudo isso aí, Senhor, que eu acabei de dizer aqui na direção, na presença do Teu Espírito Santo. Eu quero te pedir que o Senhor é guarda de Israel, o Senhor não dorme. Meu Deus, até mesmo se eu for guardar, não será guardado como o Senhor guarda, porque eu sou o Senhor, eu guarda de Israel. Eu quero te pedir a tua bênção, Senhor, multiplicadamente, Senhor, de coragem, de amor, Senhor. Não deixe que o adversário venha assim fazer o teu filho tropeçar em nada de maneira nenhuma. Senhor, eu te peço a tua bênção de unção, de fortaleza, Senhor, para cada um que congrega com a gente, para cada um que o Senhor colocou ali, Senhor, para o nosso pastor Afonso, meu Pai amado, prestar a conta ao Senhor, meu Pai. Eu quero te pedir que eles sejam muito mais do que eles têm sido, mais ainda. Eles têm sido uma bênção nas tuas mãos. E quando as ovelhas é uma bênção nas tuas mãos, é uma bênção também a nós, ó Pai querido, ao nosso coração. Quando te agrada, agrada a nós, Senhor, nós te alegramos, meu Senhor, como um simples, meu Pai, líder da tua casa. Senhor, eu te peço esta bênção para a vida do teu filho, unção, meu Pai, de multiplicação em todas as áreas. Unção, meu Pai, que eles venham assim, ficar cada dia sustentados, Senhor, nesta unção e guardado debaixo das tuas mãos, Pai. Porque o Senhor não vai deixar o teu filho tropeçar em pedra de forma alguma. Porque o Senhor sustentará, meu Pai, esta igreja, todas essas pessoas, meu Pai, que nos ajudam nessa live para ver esse ministério ser expandido da tua maneira, Senhor, porque eu sei que isso é criação das tuas mãos na vida do meu filho, meu Pai, aos 30. Que o Senhor venha assim colocar as tuas mãos sobre a vida do meu filho e cada dia venha assim abençoar a vida dele, abençoar cada um, Senhor Jesus, que se preocupa, Senhor, de estar aqui nessa live para ver algo de bom, milagre do Senhor acontecer. Pois vai acontecer milagre na minha e na sua vida, porque o Senhor, Ele é Deus que contempla na minha vida quando nós obedecemos, Deus, Ele contempla na sua vida quando você é um servo fiel, obediente, acontece milagre, porque Jesus, Ele está vendo tudo que nós fazemos para Ele operar o milagre através de mim e através de você. Não esqueça que é através de minha obediência, através da sua obediência, que o milagre, que nós alcançamos o milagre da parte do Senhor. O Senhor tem feito e vai fazer milagre mais e mais na tua vida. Eu quero, assim, pedir a bênção do Senhor, né? Que Deus, assim, vos abençoar, cada um, pois são essas minhas palavras, direcionada pelo Espírito de Deus nessa noite, que vocês pegam, porque vem do Espírito Santo para a minha vida. Eu não tinha nenhuma palavra para dizer a vocês nessa noite, mas o Senhor me mostrou, como o Senhor tem me mostrado, o Senhor tem me contemplado, que vocês têm lutado para agradar ao Senhor, e vocês têm agradado ao Senhor. A igreja, essa igreja tem agradado ao Senhor. E que Deus abençoe em nome de Jesus. E que Deus venha usar vocês a cada dia, que esse amor não venha faltar do nosso coração, e a união. E se alguém cobrar união, você cobra dele, você tem que ter união, porque você está cobrando união, porque é você que não tem união. Pode dizer a ele, ponta o seu dedo de profeta, de crente obediente para aquele que cobra isso dessa igreja, porque eu tenho visto como esse povo tem sido um povo de Deus verdadeiramente. Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Domingos? Então vamos lá. Pastor Afonso, ele está com oportunidade nesse momento. Ele sempre fala no final, mas hoje ele vai falar no meio do culto também. Isso aí, pastor, pode falar. Amém. Amém. Eu, né? Ouvi a palavra maravilhosa, né? Eu poder a palavra uma para melhor que a outra. E eu ouvi, aprendi, né? E agora é um roteiro, né? Eu olho aí,
nhớ ao nhớ anh như thôi của lui ha yêu thôi yêu mà hình ở đây yêu nó bay ra yêu nhé ha anh ấy nó nè đi là yêu như wow yêu đây áp đi tôi này anh nói áp đây hết áp đi tôi nấu áp đây hết yêu nó bay nó hết nó nè áp đây hết ông ngoan ngọc đây anh yêu áp bay rồi hết yêu hết wow như vậy áp yêu hết yêu hay apa lá con à noi eu reto ara eternidade tua eu não nem apa lá con a noi no a eu já tua pai em a eternidade no o a tua pai a ver cao eu quay yêu no ro na em a wa pe ha wa u a wa u pa o e là nó nè theo nhập đây hệ qua nó phải quê phải yêu hay ai quê nó phải yêu hi đi đùa nó phải yêu hết đây in nào anh nào vậy là này yêu yêu là ai nó yêu cái này quê nó phải anh nè ai tôi phải để hệ nó yêu nó mà là phải nó hay ai ha là hiểu cái hệ yêu này nó nè hi ai hay này là phải nó yêu yêu nêm yêu rai nó yêu là hay nó yêu ra là của này mà yêu hi quá ai ha hi yêu happy lao happy nào happy là này yêu anh nghe luôn hay anh nghe luôn hay yêu luôn hay yêu hay là này nói nó là một là hoa yêu happy nào ora là yêu hi yêu ni là ora yêu hi yêu ai ha yêu mà ai yêu là cô này mà ui anh này ui yêu ai ao mà ai ao là này rồi yêu ora ai ai ha ne yêu ai ha ne ao yêu yêu ai nó hơi yêu hay qua bên nó yêu ai help bên like yêu ai yêu have happy now I Julio happy here what here I have name Nina and well I you on your boy I think that I knew on it no name on the high on the hey Julio ora you had that was here you had created ora you know how Lord you know I ora you allow I Allah de anoit eu já vou eu a hora já vou eu lá no eu ri a hora da raiva a mulher aí ama eu andei hora da raiva né aí a hora no a mulher eu happy now happy eu na eu não eu ai o né ama eu ya na hora é a Nina eu uma não eu ele o mal
Amém. Eu não Jesus. Amém. Amém, pastor? Eu queria deixar uma palavra aqui para todos. Ô, gente, a folha virou aqui. Não, calma aí. Achei. Paz do Senhor, gente. Você tá me ouvindo, Dinho? Eu estou, pode falar, Vara. É porque seu microfone estava desativado, a gente não ouviu sua oração, não ouviu a palavra, não ouviu nada. Sério? Gente do céu. E o pastor e a pastora aí do seu lado não te avisou, rapaz. Ô, gente. Não, eu vou orar de novo depois. Depois eu vou orar de novo. Não, porque eu me Depois empolguei da na palavra oração você aqui e ora. vocês não ouviram. Ah, não acredito, não acredito. E aí Vocês nem. Peraí, deixa eu ligar só mesmo. Vocês nem me ouviram aqui, ó. O microfone tava desligado, gente. Pode falar, Lucas. Isso. tava desligado o seu microfone. Eu tentei responder no chat aqui, mas não consegui. Eu tava empolgado na oração, irmão, tá vendo? Mas eu vou orar, viu? Marca isso aí. Fica à Tá vontade. bom demais. Amém. Amém. Pode ser, irmãos. Amém. Todo mundo bem, graças a Deus. Eu cheguei um pouquinho fora do horário porque eu estava ali dando a força para nossa irmã Marlúcia, terminando a mudança dela. Eu cheguei agora há pouco. Meu celular está descarregado do que no celular da varoa, da esposa, tá? Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que o irmão Dinho me deu. O palestrante da noite, ele teve um imprevisto de saúde da sua esposa e de forma que ele não pôde estar honrando a agenda, mas eu agradeço o Dinho pela oportunidade que me deu. Eu queria dizer para os irmãos que Deus ele já falou de uma forma muito grande o coração das pessoas aqui nessa noite, através da oportunidade do nosso irmão evangelista Danilo, apóstolo Eduardo. A oração que o pastor fez foi muito forte. Deus ele falou tremendamente, e a oportunidade dos demais irmãos também. Quero dizer que estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com os irmãos também. Você que tem a Bíblia aí na sua casa, você, por favor, abre a sua Bíblia no livro de Daniel, por gentileza. Você que está com a Bíblia do lado, nós estamos cultuando ao Senhor.
Livro de Daniel, capítulo 1. Queria só deixar algumas passagens bíblicas para os irmãos. Não vou me estender muito. Livro de Daniel, capítulo 1. Amém. A palavra de Deus, ela nos diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos seus utensílios da casa de Deus. Estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs na casa dos tesouros do céu, e disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instituídos em toda sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Amém, queridos? É uma passagem que muitos dos irmãos já conhecem. Eu já tive a oportunidade de ministrar várias vezes em cima desse texto, e cada vez que nós ministramos a palavra de Deus, ela se renova em nossas vidas. Por isso eu gostaria de expressar alguns pontos dessa palavra que são muito interessantes para a nossa vida. A palavra de Deus, ela está dizendo aqui que no terceiro do ano do rei Joaquim, Nabucodonosor veio à terra ajudar e pelejou contra aquele povo. E no momento em que ele estava pelejando contra aquele povo, o rei, ele exigiu que fosse levado para a Babilônia jovens que eram inteligentes, que viessem de linhagem real, que fossem pessoas, vamos falar mais na nossa linguagem, pessoas que já eram acostumadas com coisas melhores, que eram pessoas que fossem de uma forma inteligente, que não teriam dificuldade em aprender a língua, a cultura e costumes de outra terra, né? Foi levado para a Babilônia e manteve cativo. E a palavra de Deus nos diz que 4 jovens eles se destacaram em meio a vários outros jovens, porque eles eram tementes ao Senhor. E em momento algum eles queriam se contaminar com as coisas daquela terra estranha, porque por mais que eles fossem levados prisioneiros e tivessem um lugar de destaque dos demais prisioneiros, eles não se sentiam privilegiados pela bandeja que o rei colocava na frente deles. Eles sempre se lembravam daquilo que eles já eram acostumados, que era com a presença de Deus, que era com a presença do Senhor. Então, em nenhum momento, queridos, eles perderam a sua essência, em nenhum momento eles perderam os seus costumes. Eles estavam ali sujeitos àquele lugar e àquela liderança. Mas não é porque eles estavam sujeitos por uma má liderança que eles poderiam se curvar aos costumes daquele povo. Então, às vezes, querido, nós estamos sujeitos debaixo de alguma liderança na terra, mas não é por isso que nós vamos esquecer-se de Deus. Às vezes você, jovem, está numa faculdade, você está debaixo da direção de um professor universitário, doutorado, mas não é porque ele diz para você que você precisa assumir que Deus não existe, que você vai assumir. Você tem que bater o pé firme e acreditar e ter certeza naquilo que você acredita. Você muitas vezes trabalha para um chefe que ele não acredita em Deus, ele não vai com os costumes da Bíblia, e ele diz
da seguinte forma para você: imagine, você, para trabalhar aqui, você precisa recusar a sua religião. Você, se você tinha tempo para ir à igreja antes, você não vai ter mais. Então você tem que, querido, em algum momento impor aquilo que Deus colocou no seu coração e falar do amor de Deus sempre, né? Nós vivemos num mundo em que bandejas são colocadas na nossa frente todo o tempo, e nós temos que agir com sabedoria para que nós não venhamos deixar essas bandejas nos contaminar. E foi aquilo que esses jovens fizeram. Eles colocaram no coração deles de não se contaminar com o manjar daquele povo, com as bandejas que eles colocavam na frente deles, né? Eles poderiam até aprender os costumes, eles poderiam até aprender sobre a cultura do povo da Babilônia, mas eles não queriam em nenhum momento deixar com que essa cultura dominasse o coração deles. E eles colocaram no coração deles de não se contaminar. E a palavra de Deus diz que eles foram honrados de uma forma tremendamente. Eles se destacaram em meio às outras pessoas. E a palavra de Deus, ela vai nos dizer mais à frente que um rapaz, ele se destacou muito. O nome dele se chama Daniel. A palavra de Deus diz que pareceu bem, já não era mais o rei Nabucodonosor, o chefe daquela nação, mas sim o rei Dario. E pareceu bem ao rei constituir vários príncipes sobre aquela terra. E um deles era Daniel. Ele chegou na Babilônia cativo, mas ele não abandonou a Deus, e Deus ele honrou a vida dele. Então eu quero dizer para você nessa noite que quando você estiver num momento de dificuldade, não abandone a Deus de nenhuma forma, porque no momento certo ele vai colocar você num lugar de destaque, e o nome de Deus vai ser glorificado. Daniel, ele estava num lugar de destaque e o nome do Senhor foi glorificado. Você vai saber da forma que o nome de Deus foi glorificado. A palavra de Deus, como eu te disse, ela foi... Vou consertar aqui, irmãos, um pouquinho. A palavra de Deus, como eu disse para vocês, ela vai nos relatar que Daniel ele foi escolhido para ser um dos príncipes daquela nação. E da forma que Daniel se destacava, foi uma inveja surgiu no coração dos seus companheiros, e eles tentaram de todas as formas acabar com a vida de Daniel, mas não conseguiam achar ocasião, não conseguiam achar alguma forma, né, de acabar com a vida dele. Então eles tentaram fazer Daniel parar de adorar a Deus, porque eles sabiam que Daniel era fiel, e pediram para que o rei fizesse um decreto. O rei assinou esse decreto, e no momento em que o rei assinou esse decreto esse todo, que impedia qualquer pessoa de adorar ao Deus maravilhoso, Deus Altíssimo, e que viesse adorar apenas ao rei. Daniel, em nenhum momento, queridos, ele veio a caminhar para trás. Ele não retrocedeu em nenhum momento. Ao invés de retroceder, ele avançou com coragem e com firmeza. Ele avançou de uma forma que nós devemos avançar hoje em dia. As circunstâncias não estão fáceis para nós que somos cristãos, para nós que somos servos do Deus vivo. Mas eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus Cristo, enquanto o mundo ele tenta parar o cristão de Deus, enquanto o mundo ele tenta parar uma pessoa que é fiel a Deus, nós devemos avançar, queridos. Devemos avançar e ser perseverantes em nome de Jesus. E o nome de Deus ele vai ser glorificado. Para terminar a mensagem, a palavra de Deus diz que Daniel foi preso, foi jogado na cova dos leões, porque estava adorando a Deus. Mas Deus ele honrou a vida dele. O nome de Deus foi glorificado. Daniel, quando amanheceu, querido, estava dormindo em meio aos leões, e o nome de Deus foi glorificado. E aquelas pessoas que o perseguiam tiveram que pagar
o que eles haviam feito com Daniel. Eu não quero que nessa noite você comece a pensar que Deus ele vai fazer os seus inimigos pagar com dor. Eu não quero que você pense nisso. Muitas das vezes nós colocamos na nossa mente e nós queremos ver o nosso inimigo no nosso lugar, a nossa aprovação. Os inimigos de Daniel, eles foram penalizados com a vida. Os seus entes queridos, os seus familiares também foram mortos juntamente com ele. Mas que nessa noite nós não venhamos desejar esse tipo de correção para os nossos inimigos, na verdade, para aqueles que perseguem a igreja de Deus. Que nós venhamos orar por eles, colocar eles nas mãos de Deus, e que o destino deles, queridos, esteja nas mãos do Senhor. Então, que nessa noite nós venhamos orar em nome de Jesus Cristo, pela nossa nação, que nós venhamos orar pela igreja do Senhor, que nós venhamos orar pelo próximo, porque nesse momento nós necessitamos muito de oração do nosso próximo. Eu iria orar, mas eu queria pedir para o nosso cooperador Dinho fazer essa oração em nome de Jesus, e queria dizer que Deus abençoe cada um nessa noite. Obrigado, Dinho, pela oportunidade, que Deus te abençoe. Eu espero ter outras oportunidades aqui de ministrar a palavra do Senhor. Hoje eu não estou me sentindo muito bem. Esses irmãos estão percebendo, mas eu não estou muito legal. Mas que vocês possam estar orando pela minha vida, em nome de Jesus, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém? Obrigado pela oportunidade. Amém. Deus abençoe o diácono Lucas. Antes de eu orar, deixa eu só trazer um lembrete aqui sobre o pregador que foi convidado para hoje. Hoje ele me avisou que não poderia pregar aqui, não poderia ministrar a palavra, porque de última hora a esposa dele, que é uma amiga nossa, a Samara, ela teve que fazer uma cirurgia de urgência, retirada de apêndice, se eu não me engano. E aí ele tava nessa correria e tal, hospital, casa, então a gente vai remarcar para outra data, irmãos. O diácono André Vitor, certo? Então vamos estar orando também pela vida deles. Agora eu vou fazer a oração, depois eu venho com as considerações finais e passo para o pastor. Amém? Vamos lá. Senhor Jesus, nessa noite, através desse culto online, virtual, onde cada um se encontra em sua casa, Pai, eu quero te pedir bênção sobre a vida de cada um. Quero interceder também, Senhor, sobre a vida do pregador que ministrou a palavra nesta noite, que falou do Senhor através das suas escrituras. Senhor, abençoa ele, abençoa o lar dele, a família, abençoe todos em volta a vida deles. Pai, apresento também o nosso pregador que cancelou a ministração hoje, apresento a esposa dele que se encontra internada no hospital, que o Senhor visite, que o Senhor a cura, que ela se recupere logo, Pai, que o Senhor abençoe aquele casal que é bênção de Deus. Senhor, nessa noite também já quero agradecer pela presença do Senhor aqui nesse meio, mesmo através de cada um em sua casa, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor se fez presente e foi muito forte. Abençoe cada um que esteve aqui, cada um que ministrou, que falou da sua palavra, Pai. Mesmo que não houve louvor, mas houve palavra e corações foi tocado através de palavras. Senhor, eu agradeço por tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero também, Senhor, entregar na sua mão a vida dos nossos governantes, não podemos esquecer isso. Senhor, o governo municipal, o governo estadual, o governo federal, Pai, toma a direção deles para que sejam levados para o caminho certo, Pai, e que nenhum mal venha impedir os planos do Senhor na vida de cada um, de como dirigir nossa cidade, nossos estados e nosso país. Também te apresento as pessoas que se encontram na UTI por causa da Covid, Pai, cura, Pai, dê forças, porque mesmo em meio à pandemia, meio a um momento tão ruim, eu creio que o Senhor está lá consolando corações de muito e fazendo com que o milagre aconteça. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Eu quero agora, irmãos, só agradecer, minha consideração final, agradecer a presença de todos aqui. Muita alegria para mim ver aqui presente o pessoal até o finalzinho do culto. Fico muito honrado por isso. E que venha próximos, viu? Quero avisar o pessoal da igreja que a gente tem
escola bíblica quinta-feira agora, tudo indica que nosso horário vai voltar a partir das 19. Amanhã estarei anunciando. E é isso, irmãos, eu vou passar agora a palavra para o pastor, porque ele faz aí os encerramentos dele, como de costume. Amém, irmão? Amém. Eu vou orar, né? A vida, e a luta, e a nossa vitória, vitória, e a nossa ele, eu vou lá, e a polia geral, ele em luta, né? E a mãe de luta, que Jesus, né? A irmã, a nossa vizinha, o João, então nós precisamos orar. E nós ele a gente acolhida com o pé de Jesus, né? É difícil, não é, para nós ateus não é, né? E ajuda a colina, ok, faz parte, né? Enrolando, ok, com tudo. E eu com a nossa gente de Altenã, né? E visitamos com ele. Vamos orar, vamos orar aqui, ó. Eu no Pai. É a palavra maravilhosa. A gente ali hoje, uma oração abençoada. É meu filho. Eu vou aplicar, Senhor. E eu posso ler no leito do meu filho, pai. Ali a minha filha, a Raela, da Riela com a Aja. Eu vou entrar. A gente ele jorreu nosso filho fora do caminho, pai. Eu verdade. Aí eu já no meio na hora eu a Riela de volta, a Norman, a Alma. Eu já lá a porta nem com a minha filha. Eu apresentar todas as tuas mãos. Eu apresentar minha notação para o nosso não uniu. Eu não nem, eu nem olhar, eu notava a minha olhar por ele. Nós não uniu as tuas mãos nessa noite. Ele acolhia ele, eu reguardar. Eu recapou a ele a gente todo mal, todas as tuas mãos em nome de Jesus. Nem e a graça de Deus, e a união com o Espírito Santo, e seja o nosso todo dia. Amém. Eu arrumo aqui, arrumo. Obrigado também ao pastor Domingos presente aqui e o irmão Josué, de lá do meu trabalho. Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima. Deus abençoe cada um. Vou encerrar aqui. Tchau, Tchau, igreja.